Louvado seja Deus mais uma vez pela sua vida, e que Ele continue derramando as suas bênçãos no seu lar, na sua vida, em tudo que você for realmente fazer. Sejam bem-vindos aqui ao canal William Lira Oficial, trazendo mais uma mensagem de fé e esperança ao seu coração. Eu quero hoje começar orando com você, e quero trazer uma série de parábolas de Jesus para você, onde ele conta histórias, onde ele ilustra as suas mensagens para as pessoas. Alguns compreendiam, outros confuso, mas aqui ele traz mensagem de esperança para todos nós. Ele gostava muito de fazer essas comparações em suas mensagens para que ficasse claro, mas às vezes até os discípulos não compreendiam muito e Jesus tinha que explicar. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre a parábola do trigo e do joio. Está registrado em Mateus no capítulo 3. Mas vamos orar antes disso, pedindo a Deus assim a bênção para nossas vidas. Pai amado, louvado para sempre seja o teu nome. Nós agradecemos porque a tua palavra está cheia de mensagens de esperança. Obrigado porque o Senhor nos ensinou através das parábolas. Aqueles que puderam estar perto do Senhor naqueles dias beberam desta água tão limpa. Nós também queremos beber, porque Tu és a fonte da vida. Tu és a água a jorrar para todos nós. E através da Tua palavra, que é a Tua voz, fale conosco. Quero pedir nesta hora por esta pessoa, por este homem, por esta mulher, esta criança, este jovem, adolescente. Dispensa a Tua graça sobre todos eles. Ó Pai, no mundo em que vivemos há tantas lutas e provas, que precisamos nesta hora do Teu abraço. Como disseste para Paulo, a minha graça te basta. Que esta graça seja derramada sobre todos nós. Dá-nos Tua paz e nos ajuda a cada dia nos aproximar do Senhor, nos preparando para um dia viver contigo eternamente. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Que o Senhor continue derramando as bênçãos na sua vida, meu amigo, minha amiga. Vamos então à leitura da palavra de Deus e depois à explicação desta parábola. Se você puder me acompanhar, está em Mateus capítulo 13, o verso 24 em diante. Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. O servo do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Se você percebe aqui, já dá para a gente ter uma noção do que Jesus quer nos ensinar, não é? Nós vamos entender aqui quem é esse pai de família, vamos entender quem são esses trabalhadores, vamos entender aqui quem é esse inimigo, não é? Vamos entender onde é esse campo e o que Jesus tem de tão especial para nos ensinar nesta parábola. Essa é uma das parábolas que é fácil de compreender, até porque a própria Bíblia tem a explicação. Jesus explicou isso para os seus discípulos, que no momento não compreenderam. Talvez seja o caso de muitos de nós. Ao ler a palavra, às vezes ficamos confusos, não compreendemos o significado. Eu queria aqui abrir um parênteses e dizer para você que no momento em que você não tiver
esta luz, você deve recorrer à oração e pedir ao Espírito Santo, que é o autor deste livro, que está bem pertinho de nós agora ao ler este livro, que é o único autor de um livro que está perto de nós 24 horas, é o Espírito Santo. E ao você orar e pedir compreensão, Ele vai conceder isso a você. Por isso, quando você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, dê uma pausa, ora a Deus, clamando pela iluminação do Espírito Santo em sua mente. Os versos 36 até o 43 do mesmo capítulo 13 nos ajuda a compreender esta parábola. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Aqui nós já temos então uma luz. O que semeia esta boa semente é Jesus, é o Filho de Deus, chamado aqui o Filho do Homem, enquanto humano nesta terra. O campo é o mundo. Já entendemos então onde foi semeado. Este trigo foi no mundo. A boa semente são os filhos do reino. Você que escolheu andar com Jesus, eu, aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Então, se você serve a Jesus, você é o trigo. Se você não serve, você é o joio. Interessante é que na parábola, aqui Jesus explica que tem que crescer juntos, né? O inimigo que o semeou é o diabo. Então aquele que veio à noite, você entendeu que ele veio à noite na escuridão, é o que ele faz. Ele veio ali e jogou então o joio no meio do trigo ali à noite. E a ceifa é o fim do mundo. Vai chegar um momento em que terá que ser colhido tudo isso. Um momento em que Deus fará uma separação entre o joio e o trigo. E os ceifeiros são os anjos. Os anjos irão fazer essa separação. Irão selar os filhos de Deus, separando assim dos filhos do maligno. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Então, na parábola, o joio ali é recolhido e queimado. Assim também, os perdidos serão queimados. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Então haverá essa separação, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Será o momento da destruição final, onde irão se ajuntar aí os ímpios de toda a terra e serão destruídos. Porém, amados, então os justos resplandecerão como o sol do reino do seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça, disse Jesus. Está claro para você? Está claro para mim? Jesus deixou bem claro aqui esta parábola do joio e do trigo. Então você já entendeu que aqui o pai de família é o próprio Jesus, o patrão é o próprio Jesus, que dá ordem aos seus filhos para plantar, para levar esta mensagem ao mundo e encontrar pessoas levando mensagem de esperança. E aqueles que aceitam são trigos, aqueles que rejeitam são joio. Se você percebe, então o campo é largo, o campo é grande, é extenso. Jesus certa vez até disse que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Estão procurando fazer o bem, anunciar esta verdade. Mas aqui nessa parábola se define o bem e o mal. De que lado você está? De que lado você estará no final desta história? Porque se você percebe o final desta parábola, os ímpios serão colhidos e serão lançados no fogo. E os salvos serão recolhidos para o reino do céu e vão viver com Cristo eternamente. Oh glória!
Louvado seja Deus. Que você seja, nesse momento, um trigo. Entre tanto joio nesse mundo, que você possa escolher, aceitando a verdade,